I gave you my heart. Muito bem, olá a todos, sejam muito bem-vindos a este canal. Que a luz de Yahushua esteja sobre cada vida. Meus irmãos, os templos religiosos que conhecemos hoje são apenas construções que foram copiadas dos templos antigos, quando os fariseus religiosos dominavam as suas religiões na época. Então, os templos que conhecemos hoje, o nosso Pai Celeste, na linguagem mais conhecida, Deus, que na verdade Deus não é um nome, é um título, e o nome do nosso Criador é Yahweh, o nome do seu Filho é Yahushua, mas as traduções que foram feitas pela Igreja Católica colocou ali como Deus e colocou o seu Filho como Jesus, e Jesus é um nome romano. O nome dele, no verdadeiro hebraico, não é Jesus, é Yahushua. Os templos que existem hoje são templos com o intuito de ter fins lucrativos. Ou seja, os templos que funcionam hoje são para arrecadar dinheiro. E esse dinheiro é arrecadado através dos fiéis que frequentam os seus templos. Os templos evangélicos, templos das igrejas cristãs, são um sistema que é filho do sistema católico. As igrejas católicas são mães das igrejas evangélicas. São tudo uma coisa só. Templo foi criado para reunir, agrupar pessoas. Ali o líder dá o seu ensino, falar o que ele tem de falar, e depois eles usam toda a artimanha para pedir doações, pedir favores e doações mesmos em forma de dinheiro. E aqui na Bíblia Sagrada, na Bíblia de João Ferreira de Almeida, Novo Testamento, livro de Atos, capítulo 7, Novo Testamento está dizendo que Estevão foi morto e apedrejado porque ele falou para muita gente aonde ele estava que o Altíssimo não habitava nos templos feitos por mãos humanas. A Escritura está declarando isso, não só em Atos 7, mas Atos 17 também. Leia o texto completo em suas Bíblias. Então Estevão foi falar para os fariseus, para os líderes religiosos da época, que eram pastores, hoje é chamado de pastores, bispos, diáconos, missionários, apóstolos. Hoje o sistema chama esses camaradas com esses nomes. Antigamente, na época de Yahushua, os líderes religiosos eram chamados de fariseus, escribas, enfim. Então, Atos 7:48 nos mostra que Estevão, ao falar que o Altíssimo, que é o Criador, que é o Pai Celeste, que Yahweh não habitava nos templos, ele foi apedrejado e morto por causa disso. Mas por que Estevão foi morto porque falou isso? Porque as pessoas, se as pessoas acreditassem no que eles estavam falando, as pessoas iam parar de seguir e ir nos templos, e os líderes iam perder os seus lucros, iam perder o dinheiro que supostamente entrava nos templos, os templos romanos, enfim. Os templos foram feitos para arrecadar dinheiro. Há uma grande amizade entre a religião e a política. Vocês notem que as igrejas elas são isentas de qualquer tipo de imposto. Então os líderes que são donos de certas denominações, eles escapam da Receita Federal, porque tudo que eles possuem, através das coisas que eles conquistam, os bens, é com o dinheiro dos fiéis, e além disso,
eles colocam os bens que eles compram para si, colocam no nome da suposta instituição. A instituição é isenta, o governo deixa as igrejas à vontade. Os templos que conhecemos hoje, que são chamadas de igrejas, sinagogas, casas de oração, o Altíssimo não habita nelas. Eu vou provar na Bíblia aqui, Atos 7, verso 48, Novo Testamento, e diz assim, entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor. Ele está perguntando, qual é a casa que vocês vão edificar para mim? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Verso 52, Atos 7, verso 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Vossos pais mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Então os homens daquela época, os fariseus, os líderes religiosos da época, foram traidores de Yahushua. Verso 53. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não o guardastes. Os líderes da época aproveitavam do evangelho para ganhar dinheiro. E eles só ganhavam dinheiro se reunisse o povo no templo, porque eles não iam de casa em casa pedir dinheiro. Eles tinham que reunir o povo no templo, ensinar as suas doutrinas errantes, e hoje nós temos essas doutrinas errantes. Me explica aí, aonde está na Escritura que temos que encher um saquinho de geladinho de água ungida e tomar banho? Aonde está escrito na Bíblia, em qualquer Bíblia, aonde está registrado que temos que dar nó em camisa, colocar elas avesso, dar nó e depois desatar para o mal sair? Onde está escrito que existe vassoura ungida na Bíblia? Isso são superstições, são atos mágicos. E atos mágicos não vêm do nosso Salvador. Atos mágicos vêm de magia, feitiçaria. E as magias e feitiçarias vêm de onde? Vêm do diabo, Satanás. Satanás inventou, ele que teve essa invenção de segurar o povo dentro da religião. A religião e a política, ela é controlada pela maçonaria. Saibam disso, filhinhos. A maçonaria domina as repúblicas, domina o poder político e o poder religioso. A maçonaria é dona das igrejas evangélicas. A maçonaria é dona do sistema católico. Pesquisem, por favor. Então, Atos 7, verso 54. Ouvindo eles isto, os fariseus, os líderes da época, ouvindo Estevão falar, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos no céu e viu a glória de Yahweh e Yahushua, que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Yahweh. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Verso 58. E lançando fora da cidade, lançou Estevão fora da cidade. O apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Yahushua, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Então, eles apedrejaram Estevão até a morte. Está aí, Atos 7. Leiam o livro completo, vocês vão entender.
Estevão começou a falar para os líderes religiosos, né? O Pai Celeste não habita nesses templos. Esses templos não é morada do Pai Celeste. O profeta disse que o céu é o trono dele, a terra ele só coloca os pés. Qual é a casa que vocês vão edificar para ele morar? Não existe casa para ele morar. Ou seja, o Pai Celeste habita em nós, mora em nós. Vocês lembram de um versículo que Yahushua fala assim, se eu não me engano, no livro de Mateus, que o reino dos céus está dentro de nós? O reino dos céus está dentro de nós. A morada do nosso Pai é no nosso ser. O Espírito do nosso Pai Celeste está em nós. A alma que nós temos foi feita por Ele. E em um futuro, Yahushua vai voltar. E Yahweh vai levar o Espírito que Ele fez de volta. E as almas dos justos que fizeram a justiça na terra vão ser salvos. E a carne, que foi fruto de um pecado lá do início de Eva e Adão, todos conhecem, muitos conhecem, a carne volta ao pó. Então Estevão foi falar que o Altíssimo não habita nos templos, que ali era uma jogada de comércio. Eles se enfureceram, ficaram com raiva de Estevão, e na lei mosaica, né, apedrejavam as pessoas. Vocês viram Yahushua apedrejando alguém, matando alguém quando ele veio aqui? Mas ele tinha que cumprir a lei de Moisés, né? Na visão do povo da época. Não, a lei de Moisés era uma lei ao qual Yahushua nunca participou e nem vai participar. Ele é um pai de amor, não de matar, de eliminar. Negativo. Então a função dos templos religiosos, tanto naquela época como hoje, é lucrar financeiramente. Eu sei que muitos vão criticar e não vão acreditar. Não tem problema. Eu acho que um dia muitos vão cair nessa. Muitos vão cair na realidade. Muitos vão entender que os templos são fontes de lucro. Quer buscar ao Pai Celeste? Busque no seu íntimo, no seu pensamento. Procure andar direito, a fazer o bem. Procure a ser justo. Eu acho que nós sabemos como é ser justo, né? Nós sabemos como é ser justo. Então procure a ser justo e é garantido a salvação. Aqueles que praticam o bem e andam na justiça. Então Estevão foi falar que o Criador, o Altíssimo, não habita nos templos feitos por mãos humanas e tomou pedra na cara, na cabeça, nas costas. Foi apedrejado até a morte. Foi apedrejado até a morte. Leia. Vai hoje em um templo desse aí, luxuoso, grita na porta lá, fala que Deus não habita ali, que o Altíssimo não habita ali, que ali é uma pura enganação, ali são homens querendo lucrar em cima dos fiéis com as suas doutrinas. Vai lá falar isso hoje. Certamente não seremos apedrejados, não, mas seremos expulsos pelos seguranças ou pelo obreiro, seremos expulsos pelo próprio líder da igreja. Eles vão acionar a polícia, vão dizer que estamos fazendo baderna, gritando, atrapalhando a reunião deles. Copie Estevão, vá lá em um templo e comece a falar o que está escrito com a Bíblia na mão e mostre o versículo. As pessoas não querem saber do versículo nem do capítulo. Elas querem aprender o que os líderes estão para ensinar. Muitos só abrem a Bíblia quando o pastor manda. As pessoas não examinam a Escritura e ficam perdidas. E sempre vai ser assim, né? Sempre vai ser assim. O engano existe desde o início, não é verdade? Então certamente não iremos ser apedrejados, mas certamente poderemos ser até presos por ir lá falar que o Altíssimo não habita lá, que dízimo não é dinheiro, porque o dízimo nunca foi dinheiro e nem é dinheiro. Vai falar que não existe pastor, que o único pastor é Yahushua, é o Salvador, porque lá no livro de João 10, fala que ele é o bom pastor. Ele diz, eu sou o bom pastor. Então ele é o único bom pastor. O último profeta foi João Batista. Mas hoje existe profeta para todo lado. É profeta para todo lado e só profetiza desgraça.
Os profetas de hoje só profetizam derrota, tristeza, que Deus está te livrando disso, que você vai entrar no labirinto, e que você vai entrar na lama, e que você vai passar por isso, por aquilo, só miséria. E Yahushua, ele só promete coisas maravilhosas. Vai lá em Apocalipse 21, 22, para você ver as promessas de Yahushua. Vai em Mateus, Lucas, Marcos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. As promessas de Yahushua é só delícias. É morar com ele em Sião, andar pelas praças com ruas de ouro, beber da água da fonte da vida, a água da vida. As promessas de Yahushua só são coisas maravilhosas. E ele também não botou medo nas pessoas, dizendo que as pessoas iam enfrentar problemas, ia ser humilhado, ia isso e aquilo, que nem as igrejas fazem, os profetas de hoje fazem, que são falsos profetas, porque o último profeta foi João Batista. De João Batista para cá, não existe mais profeta. Isto está lá em Lucas, no livro de Lucas. Pesquisem. Pelo contrário, Yahushua falou, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, viu? Eu venci o mundo, vocês também vencem. Os profetas de hoje só profetizam sobre morte, derrota. Vai passar pela prova, vocês vão passar pela prova. Então, filhinhos, Atos 17 e o verso 24. Olha o que diz, ó. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. O nosso Pai Celestial, que criou o céu, a terra, o mar, criou o homem, criou a mulher, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 17 e o verso 24. Ah, isso aí é mentira. Não, isso não existe não. Ele habita sim. Então jogue a Bíblia fora. Que nem eu falei e falo. Toca fogo na Bíblia, joga fora. Vai ler gibi. Vai ler jornal, revistas. Vai ler as historinhas do lobo mau. Vai ler as historinhas então, que é mais válido. Porque a Escritura está dizendo no Novo Testamento. Antes que alguém venha criticar e falar que não, isso aí é no Antigo. Antigo nada. No Antigo Testamento não é mais válido algumas coisas. Aqui está no Novo. Atos, Novo Testamento. O Altíssimo, o verdadeiro Criador, porque o Deus deste século, que é Satanás, o anjo do abismo, Satanás, ele se passa por um Deus de luz, ele se disfarça. E ele criou a religião. Foi a religião que matou Yahushua, filhinhos. Os judeus traíram Yahushua e entregaram Yahushua na mão dos romanos. É o Império Romano. Roma, religião católica. O catolicismo criou o cristianismo. Então o cristianismo é filho do catolicismo. Então o cristianismo nasceu do catolicismo. O Império Romano. Os judeus traíram Yahushua, entregaram Yahushua para os romanos crucificaram o nosso mestre e o mataram. E ainda as pessoas seguem as religiões achando que elas são o caminho para a salvação. Sendo que está escrito na Bíblia, na Escritura, que o reino dos céus está dentro de você. É você acreditar e fazer o bem, porque a sua alma vai responder pelo que o seu corpo faz. Então faça o bem, ande no bem, procure o bem, ame o bem, seja justo. E quando a gente morrer, nossa alma, ela vai ser responsável por todas as coisas boas que a gente fez. E isso vai nos dar um galardão, uma recompensa, um prêmio, que é o reino dos céus, que é a Nova Jerusalém, que é Sião. Apocalipse 22, 21, 22. Então é isso. A religião e a política é controlada pelo anjo do abismo, por Satanás. Ele é o grande dragão. Ele é o Apolion, o Terron. Então não habita.
O sistema religioso hoje quer dinheiro. Quer dinheiro. Ah, você está errado. Livro de Salmos 39. Ah, mas você está errado, não é assim. A igreja ajuda algumas pessoas. Ajudam algumas pessoas. Tiram muitas pessoas do perigo, das drogas. Tiram muitas pessoas, ensinam elas a saírem de situações ruins que elas viveram. É verdade. Mas em troca disso, a religião ela quer você ali, na mão dela, dando lucro para ela e adorando um Deus falso que se passa por um Deus de luz. O Deus desse século é Satanás. Ele se transfigura como anjo de luz e foi ele que criou, ele que domina essas religiões. Se a religião é algo de Deus, como muitos acham, por que a religião matou o Mestre, matou o Salvador? É isso que eu quero entender. Por que o Salvador foi morto pelos religiosos, pelo sistema católico? E daí, de dentro do sistema católico, nasce o sistema evangélico, né? E a maçonaria manda em tudo. Pesquisem. O interesse dos líderes religiosos é lucrar. Hoje é 10 de abril de 2020. E durante alguns dias atrás, com os meus próprios olhos, eu assistindo TV, eu vi líderes religiosos, em meio a essa calamidade financeira que o Brasil está enfrentando, né? Boatos, a mídia trabalhando na mente do povo, que a pandemia lascou geral, que a pandemia está matando centenas de pessoas e que a situação financeira do povo ficou ruim. Pessoas sem ter o que comer em casa, pessoas sem poder sair para trabalhar. E em meio a toda essa calamidade geral, que não é só no Brasil, é no mundo, líderes religiosos nos programas de televisão pedindo dinheiro. Pelo amor do nosso Pai, do nosso Salvador, vocês têm que ajudar as pessoas que estão precisando, não é pedir, não. Não estão nem aí. Querem recurso, grana. Salmos 39 e o verso 6. Com efeito passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. O homem amontoa tesouro, mas não sabe quem os levará. Aí nós vamos aqui para Salmos 145, verso 18. Salmo 145, verso 18. Diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Está vendo só? Nosso Salvador Yahushua, o nosso Criador, Ele está perto de quem o invocam. De quem o invoca, mas quem invoca de verdade. Quem invoca de verdade, Ele conhece se você é verdadeiro. Não adianta ir para os templos em busca de conquistas, de bênçãos materiais, bênção no casamento, bênção na vida financeira, bênção na saúde, bênção para o filho, bênção para o irmão. Não adianta ir para os templos, para as igrejas, atrás de conquistas, porque Ele conhece se você é verdadeiro. Salmo 145, verso 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Invoca Ele, Ele está perto de ti. Mas de todos os que invocam em verdade. Em verdade, está aí, ó. Salmo 145, verso 18. É quem invoca Ele verdadeiramente, de verdade. E muita gente vive na mentira, na falha, e mostra que está andando certo, né? Mas a gente não tem que mostrar para os demais que estamos certos. Quem tem que saber se estamos corretos ou não é Yahushua, o nosso Salvador.
Então, para finalizarmos, o Criador, o Altíssimo, nosso Salvador, aquele que morreu por você no madeiro, aquele que prometeu e garantiu a salvação, garantiu colocar a sua alma no paraíso, nosso Salvador Yahushua, porque não é Jesus, Jesus é um nome romano. O nosso Salvador, ele é chamado de Yahushua, em hebraico, no hebraico verdadeiro. Então aquele que salvou a sua vida, morreu lá no madeiro para te salvar, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Não sou eu que estou dizendo. É o livro de Atos, capítulo 7, o verso 48. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele habita dentro de você. Ele habita dentro de você. Agora tem que saber como está a sua vida, né? Se está cheia dele, se você está praticando a verdade, está cheio dele, ou está vivendo na mentira, no erro, e não está cheio dele, porque ele não vai habitar aonde está toda a irregularidade, toda a sujeira, imoralidade. Não é verdade? Quer ajudar o seu próximo? Ajude com medicamento, com alimento, com vestimenta. Que é isso que nós precisamos nessa vida temporal. Nessa vida temporal, nós precisamos disso. Nós precisamos de moradia, alimentação, vestimenta, medicamento. Precisamos de um trabalho, ganhar dinheiro para poder manter-se vivo nessa vida temporal. Tá certo, filhinhos? O Altíssimo não habita nos templos religiosos. A religião não faz parte do nosso Criador, do nosso Salvador. A religião não é um caminho que nos leva à salvação. As pessoas que estão na religião são boas, mas a religião não é. As pessoas que estão nos templos, dentro das suas religiões, são pessoas boas, que o nosso Pai as ama, mas a religião não é. Mas a religião, ela se aparenta ser de luz. Como fica agora? Porque a Bíblia está dizendo que Deus, Salvador, não habita lá nos templos. Como que fica agora? Quem está mentindo agora? Os líderes que falam que Deus está lá? Porque um fala, Deus está aqui. O outro fala, Deus está operando aqui. Deus está aqui nesse lugar. A mão de Deus está aqui. Quem está mentindo aí agora? Se pergunte, que a Escritura no Novo Testamento está dizendo que o Pai não habita ali. Quem habita ali são demônios, filhinhos. São espíritos caídos que se passam por anjo de luz. Procure a fazer o bem. Esse é o mandamento do nosso Salvador. Não é verdade? No mandamento dele, ele não mandou, ele não pediu para que viemos estar sempre no templo orando. Não, ele não pediu isso. Ele pediu para amar o Criador acima de tudo e amar o nosso próximo como a gente se ama. Não é verdade? Então no Salmo 145, verso 18, perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que invocam em verdade. De todos os que invocam em verdade. A religião conseguiu doutrinar a humanidade, que a humanidade só consegue ter encontro com Deus, estar perto de Deus, se estiver lá no templo. E não é dessa forma. Você é livre. Faça o bem. Viva praticando o bem. E quando Yahushua voltar, estejamos vivos ou mortos, Ele irá nos salvar. Acredite, Yahushua pediu só para você crer. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim fará as coisas que eu fiz e outras maiores. Ele só pediu para você acreditar nele. Não acredite na religião, não. Não acredite em ensinos do espiritismo, não acredite nos ensinos do catolicismo, não acreditem nos ensinos do budismo, do judaísmo, não acredite em Yahushua, acredite na Escritura. Yahushua nunca ensinou você fazer algo e ter que dar um valor
pagar um valor por aquele algo que você fez. E as igrejas ensinam isso. Tudo que você vai fazer é uma oferta, é uma ajuda, é uma ajudinha, é uma ofertinha. E Yahushua não ensinou isso não. Pelo contrário, quando os discípulos iam pregar, quando os apóstolos iam levar o evangelho, ele pedia para não levar túnica, nem levar alforje, não levar nada. Só a mesma mensagem. Mas a religião tem poder, né? A religião tem um poder muito grande de persuasão. A religião tem um poder muito grande de conseguir manter seus doutrinados ali com eles. Infelizmente. Não sou eu que vou impedir isso, nem os demais irmãos. Ninguém vai impedir isso, porque cada um tem um livre-arbítrio e vai seguir o caminho que quiser. Mas eu lhe digo uma coisa, para finalizarmos o vídeo. Nenhum destes caminhos leva ao reino dos céus, leva ao nosso Salvador. Nem o cristianismo, nem o catolicismo, nem o judaísmo, nem o budismo, nem o hinduísmo, nem o islamismo, nem o espiritismo, nem o candomblé. Nenhum desses caminhos levam à salvação, porque nenhum desses caminhos conhecem o reino dos céus e nem sabem como ir. O caminho é o próprio Salvador. Está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os ensinos dele, sabe onde está? Aqui, ó. Bíblia Sagrada, livros apócrifos que não foram colocados dentro da Bíblia. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só ele. As religiões estão aí para desviar você dele. Para desviar você dele. Não se deixem ser desviado pelo sistema do mundo. Volto a repetir. Se a religião fosse de Deus, a religião não matava o Salvador, nem penduravam no madeiro como fizeram. A morte de cruz, a morte de ser pregado no madeiro, eram para criminosos. Pessoas que cometiam crimes. E o mestre cometeu qual tipo de crime? Ressuscitar mortos é um crime? Curar pessoas doentes é crime? Matar a fome de alguém é crime? Existe uma injustiça maior que essa? Que a religião católica romana fez com Salvador? E a religião judaica também sacaneou feio, porque traiu o mestre. Eles esperavam alguém cheio do dinheiro. Eles esperavam um Salvador semelhante a Salomão. Com a sua carroça vinha derramando moedas de ouro, caindo vaso de prata. Eles esperavam um Salvador rico, todo bem vestido, cheio de pedras preciosas, igual eles usam. Olha para a estrutura católica, a estrutura judaica. Vai dar uma olhada lá em Jerusalém. Telhado de ouro. Telhado de ouro. Eles esperavam o Yahushua assim. Poderoso monetariamente, é o que a religião gosta. A religião quer poder, grana. Se Yahushua viesse pregar riqueza, ele não veio. Se ele viesse, ele não pedia para o jovem rico abandonar a riqueza dele, né? Abandona tudo que você tem aí, distribua aos pobres, para que cada um tenha um pouco do que você tem. Distribua aos pobres a sua riqueza. Cada um vai ter um pouco, vai comer, vai se vestir. E você, jovem rico, vem e me segue. Eu vou te dar um tesouro que nem se compara a isso aí que você tem. O jovem rico ficou triste e não quis ir, continuou com a sua riqueza. Então Yahushua, ele bateu muito contra os ensinos das religiões, tanto a judaica como a romana, o catolicismo na época. Estevão também bateu contra esse sistema. Então eles viram que Estevão ia estragar a mamata deles. Então eles tacaram pedra em Estevão e mataram Estevão. E Yahushua também estava atrapalhando o sistema financeiro das religiões. Porque os judeus estavam começando a seguir Yahushua. E aí os judeus pensaram assim, poxa, nós vamos ficar sem dinheiro, vamos lascar com a gente aí.
E o povo para ir no nosso templo fazer as suas doações? Vai acabar, né? Porque o homem aí prega o evangelho aí, cura, faz milagre, de graça. Então vamos matar esse cara que aí acaba isso. Foi o que eles fizeram. Espero que todos entendam a mensagem. Fica aqui mais um vídeo. O meu prazer é levar o conhecimento e a informação que está na Escritura. Meu prazer aqui não é conquistar like nem grana. É fazer com que a informação, de forma limpa e clara, chegue a todos. Tá certo, filhinhos? Que todos possam meditar, leia o texto completo, examine as Escrituras. Tenha certeza, o único caminho para a salvação é o próprio Yahushua. Siga ele, ele deixou escrito nas Escrituras, nos apócrifos e na Bíblia. Siga ele, não siga as religiões. As religiões são caminhos para desviar os homens do reino dos céus. Eu sou Helder Rocha e até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Até mais. I give you my heart.